Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estaremos gravando Mateus capítulo 21. Jesus vai chegar em Jerusalém e vai pedir para entrar em Jerusalém montado num jumento, para cumprir uma escritura. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Esse Monte das Oliveiras não é muito distante de Jerusalém. Eu estive lá, dá para você ir a pé, até de lá de cima você avista a cidade de Jerusalém, lá do alto. É um lugar maravilhoso, impossível você não chorar muito naquele lugar, é impossível. Alguma unção tem naquele lugar, faz com que as pessoas se quebrantem, faz com que as pessoas se lembrem do fato de que Jesus esteve ali e pela última vez ele olhou para Jerusalém e vai chorar por ela, aleluia, dizendo: vão ao povoado que está adiante de vocês e logo vocês encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos, tragam-nos para mim. Eu fico pensando que muitas pessoas estão como essa jumenta, amarrados, presos a muitos laços, presos a muitas coisas deste mundo, que não permitem que elas se acheguem até o Senhor. É preciso que discípulos cheguem até essas pessoas que estão no papel dessas jumentas e que façam com que elas sejam libertas e que possam se achegar até o Senhor. E ele diz assim: se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. O Senhor precisa de você, o Senhor precisa de cada um de nós. E depois ele vai nos enviar de volta para o nosso lar, para a nossa casa, assim que nós terminarmos o nosso trabalho de servi-lo, de carregá-lo sobre os nossos ombros e levá-lo à presença de muitas pessoas. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Quem disse isso foi o profeta Zacarias, lá em Zacarias 9:9. Se vocês quiserem conferir aonde está essa citação de que o Senhor entraria, o grande Deus de Israel, o Messias, entraria montado numa jumenta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Normalmente os reis chegavam a cavalo, nunca numa jumenta, numa jumentinha. O Senhor estava dizendo que ele era o mais humilde de todos os reis, era o maior e também o mais humilde que já passou nessa terra. Os discípulos foram e fizeram, claro, o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. E uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Até hoje, o Senhor ainda é proclamado desta maneira: bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluia! O Senhor foi honrado naquele dia, será honrado para sempre, por toda a eternidade. Pense que se essa jumentinha tivesse entrado lá na cidade de Jerusalém, sem Jesus em cima, o que ela seria? Apenas uma jumenta. Nada, ninguém olharia para ela. Mas como ela carregava Jesus, então as pessoas reverenciavam, jogavam seus mantos e jogavam palmas para que aquela jumenta passasse sobre eles. Você é isso sem Jesus, só a jumenta. Amém? E diz assim: quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada
E eles perguntavam: quem é esse? Quem que é esse? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Sabe por que não consideraram Jesus? Porque a Galileia não era considerada como um bom lugar. Nazaré era a mais desprezada de todas as cidades, tanto que alguns perguntavam, né? Pode alguma coisa boa vir de lá? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E assim, ela era considerada uma cidade de baixo escalão, assim como toda a Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Eu penso que até hoje o Senhor ainda continua derrubando mesas e derrubando tudo que está no templo sendo vendido, usando o nome do Senhor Jesus para ganharem dinheiro. O Senhor quer que nós possamos trazer os nossos dízimos à casa do Senhor, e é só isso que Ele precisa para a casa dele: dízimos e ofertas. Essa coisa de venda, e tudo é vendido, e tudo vira dinheiro, e tudo é para multiplicar, e tudo é... Isso daí, o Senhor não se alegra. O Senhor se alegra com a fidelidade do povo, que traz até a casa dele dízimos e ofertas. Isso sim é uma ordenança do Senhor. Tudo mais, o Senhor não fica feliz. É a minha visão, ok? Cegos e mancos se aproximavam dele no templo e ele os curava. Todos que se aproximam de Jesus são curados. Aleluia! Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram felizes? Não. A palavra aqui diz: ficaram indignados. O que eu falei? Jesus estava roubando deles os que eles eram o centro das atenções. Todas as pessoas que precisavam de um favor, que precisavam de algo do templo, eles recorriam a quem? Aos sacerdotes. E agora Jesus estava ali, ó, e todos os olhos estavam voltados para Jesus. Se você não deixa Jesus ser o centro da sua vida, quando ele chega, ele te incomoda. Porque ele quer ser o centro de tudo. Ele tem que ser o centro de tudo na sua vida. Ele tem que governar a sua vida. E aqueles homens que estavam acostumados a dar ordens, que estavam acostumados a serem ouvidos, de repente tinham que dividir a sua glória com o Senhor. E eles não estavam felizes, mesmo vendo que ele curava, mesmo vendo que todos que se chegavam a ele eram curados de suas enfermidades. Isso, ao invés de os alegrar, os irritava, porque nós não gostamos de ver pessoas saradas pelo Senhor. Quando você conhece uma pessoa que sentava com você no bar, que bebia, que fumava, que saía com um monte de mulheres ou com um monte de homens, de repente ela se converte e de repente ela para de frequentar suas festas, ela para de sair com as pessoas que ela costumava sair, ela para de fumar, ela para de beber, e você fica indignado com aquela pessoa que, como assim? Mas ela comia aqui com a gente, bebia com a gente, fumava com a gente, saía à noite, dançava, se divertia, e agora só fica na igreja orando? E você vê que essa pessoa está diferente, você vê que essa pessoa está curada, de repente era uma pessoa depressiva, era uma pessoa ansiosa, era uma pessoa oprimida pelo diabo, que sofria de síndrome disso, síndrome daquilo, que hoje é comum, né? Síndrome do pânico, síndrome não sei do que, e a pessoa está curada, mas isso, ao invés de alegrar o coração daqueles que a conheciam, irritam, eles se irritam. Ah, você ficou louca? Fizeram lavagem cerebral na sua cabeça? Era isso que aqueles homens estavam pensando, que Jesus estava tirando o foco deles para a pessoa dele. E é isso que o Senhor espera de nós, que o nosso foco seja Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas nessa terra, visíveis e invisíveis. Você quer ter um foco
único lá no céu, foque a sua vida em Jesus Cristo. Tudo mais vai passar, mas a eternidade com Ele não tem preço. E eles lhe perguntaram: você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus respondeu: tô sim, tô ouvindo o que elas estão dizendo. Vocês nunca leram que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos é que é suscitado o verdadeiro louvor? Da onde você tira o verdadeiro louvor? Da boca das crianças e dos lábios dos recém-nascidos. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando ele voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê fruto. E imediatamente a árvore secou. Eu quero falar dessa figueira que tinha folhas. Quando a figueira estava cheia de folhas, significava que ela já tinha ali seus frutos. Sabe o que isso quer dizer? Talvez você tenha aparência de quem tem frutos, mas você não tem fruto nenhum. Você está na igreja, você está louvando, você está bendizendo, nossa, quanta folha, olha para a pessoa, quanta folha, mas você vai procurar, não tem frutos. Que frutos são esses que o Senhor está buscando em nós? Frutos de santidade, frutos de humildade, frutos de zelo por essa palavra, de amor pelo Senhor, de dedicação. A pessoa só tá lá no oba-oba, é só folha, tudo folha, mas fruto mesmo não tem nenhum. Quando você encontra uma pessoa assim, que só faz só fica lá, glória a Deus, mas não dá frutos para o Senhor, saiba que essa pessoa está prestes a ser queimada, porque o Senhor só vai entrar lá no céu aquele que der frutos. Pelo fruto você conhece verdadeiramente a conversão de uma pessoa. Aleluia! Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: nossa, como que a figueira secou tão depressa? É depressa, meu irmão. Acontece muito rápido naquele que parece ter frutos, mas não tem. Que parece estar cheio de folhas, mas são só folhas, porque fruto você não vai encontrar na vida dele. Tem muitos assim nas igrejas. Vamos ficar espertos e vamos olhar os frutos dessa pessoa. Pessoas têm que ser conhecidas pelos seus frutos e não pela sua aparência de religiosidade. Ele não está falando aqui de ímpios, né? Porque o ímpio nem entra nisso aqui. Porque o ímpio nem parece que tem folha, não parece nada, é uma árvore seca mesmo. Mas tem alguns que estão nas igrejas, que parecem que são os bambambãs, que parece que estão dando um monte de fruto, mas não tem o fruto neles. Desses a gente se desvia e o Senhor os conhece. E eles são consumidos rapidamente. Tão rápido, disseram os discípulos: nossa, secou tão depressa. A vida é assim, passageira demais, breve demais. Ontem eu estava lembrando daquele rico que o Senhor falou: vende tudo que você tem se você quiser ter um tesouro no céu. E ele saiu de perto de Jesus porque ele tinha muitas riquezas. Eu pergunto hoje, cadê as riquezas daquele rico? Nem aqui na terra não as tem mais e também não as tem no céu. Se ele tivesse obedecido ao Senhor e feito aquilo que o Senhor pediu, hoje ele só não teria nada aqui na terra, mas lá no céu certamente ele seria rico. O Senhor me fez pensar sobre isso hoje. E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, vocês poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também poderão dizer àquele monte: levante-se, atire-se ao mar, e assim será feito. Diga isso aos montes que aparecerem na sua vida. Os montes representam as dificuldades, as coisas que você acha que são impossíveis de você solucionar. Esses são os montes. Mas se você tiver fé, você vai dizer a esse monte: levanta, se manda da minha vida. E assim acontecerá, porque assim diz essa palavra. Nós temos que ter fé nela. E tudo o que vocês pedirem em oração,
crendo, vocês receberão. Tem essa palavrinha no meio, né? Crendo. Se fosse só tudo que vocês pedirem em oração, vocês receberão, aí tava fácil demais, né? Aí tava moleza, né? Melzinho na chupeta. Mas não é assim, porque tem no meio a palavra crendo. Se você não crê, você não verá a glória do Senhor. Amém? Que nós possamos aprender com esse capítulo. Eu vou parar aqui, eu estou no versículo 22, mas já gravei 15 minutos. Amanhã nós terminamos essa palavra de Mateus 21, porque tem muita coisa bonita aqui para a gente ver. E eu não quero me alongar demais, mas também não quero passar rapidamente, porque tudo aqui é muito lindo. Amém? Até amanhã, então, continuando Mateus capítulo 21. Um abraço, não esquece de deixar o like, um amém, se possível. Se você foi edificado, compartilhe esse vídeo. Um abraço.